pessoa tem um momento de euforia. Ai, mas eu estou tão contente. Não vou ficar contente não, porque toda vez que eu fico alegre, uma desgraça me acontece. E aí a pessoa não fica alegre, porque sabe que quando está alegre vai acontecer uma desgraça amanhã. O que é que você acha? Perguntam-me. Fique alegre hoje, sorva a taça da alegria, e quando vier a desgraça, beba toda a taça da desgraça, porque ela não volte mais. Faça a catarse. Outro mecanismo que nós temos. Mas eu não posso ser feliz, que é consciência de culpa de outras encarnações e desta também. Por que você não pode ser feliz? Porque tudo que eu faço dá errado. Aprenda a não fazer errado. Thomas Edison, durante 700 experiências para tentar fabricar a lâmpada, teve resultados negativos. E quando ele voltou a intentar, o seu auxiliar disse: não, senhor, 700 vezes erradas são suficientes para mim, eu vou desistir. Edison disse: pois eu tenho 700 experiências que me ensinaram a como não fazer. E na próxima, ele resolveu tirar o oxigênio da lâmpada, fez vácuo, então o filamento incandesceu. Se ele tivesse desistido naquele momento, hoje talvez ainda estivéssemos na escuridão, porque ele aprendeu 700 formas que não davam certo. Não eram azares, eram experiências. Então nos devemos empenhar no autodescobrimento. Reconheça a sua fragilidade, mas trabalhe pela sua fortaleza. Não se excuse nos mecanismos de evasão da pseudo-humildade. Eu tenho um amigo que é muito humilde, e todo indivíduo que tem a preocupação de falar da humildade está realizando o mecanismo de transferência, de exibição. É um narcisista. Em todo lugar ele faz: ah, mas eu sou muito humilde. Ah, mas quem sou eu? Eu, hein? E me dizia: Divaldo, eu sou um rato. E me incomodava. Meu filho, você é filho de Deus, imagina um rato, você é gente. Não, eu sou um rato. E era, eu é que não sabia, mas ele sabia. Era o inconsciente que ele gritava. Ele disfarçava aquele mecanismo em uma falsa humildade. Ele não usava meia, porque determinado missionário não usa meia por esta ou aquela razão, tem problema de varizes nos pés. Ele também era humilde e não usava meia, porque ele não morava aqui em Curitiba no inverno. Senão ele ia ter que usar, era pantalona e botina, por causa do frio. Mas ele era humilde. Não, Divaldo, imagina eu usar meia, quem sou eu? Eu digo: meu filho, eu só não uso quando não tenho. Até o presidente da República usa, coitado, furada, quanto mais é. Então, mas é verdade, com relacionamento, que alma doentia. Ele não pedia por favor. Estávamos à mesa e dizia assim: por caridade, me passe aquele vaso de água. Eu ficava com inveja, assim: meu Deus, mas como ele é humilde. Eu às vezes dizia assim: me dá aí essa água. Era afobadinho. Hoje é que eu peço por favor, porque eu acho mais bonito. Até que um dia eu disse: fulano, não é por caridade, é por favor. Ah, você, mas eu? Quem sou eu para pedir um copo com água? Por favor, eu peço por caridade, porque eu nem mereço viver. E eu acho que ele está mesmo por misericórdia divina, como eu e os demais. O autoencontro vai nos ensinar a ser felizes, vai nos ensinar a sorrir, a ser joviais. Joana de Ângeles pergunta-me não poucas vezes: meu filho, você encontrou o mapa do tesouro, que é a doutrina espírita? Você está caminhando na direção do tesouro, que é a plenitude? Faça-o de uma forma feliz. Porque se você que encontrou o mapa do tesouro é amargurado, é triste, é reagente, imagine aqueles que ainda não encontraram. Auto-encontre-se. Diga à vida: eu estou num processo de burilamento e deverei encontrar esta realização tendo por modelo Jesus. E como é sábia a pergunta de Allan Kardec, a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E as entidades venerandas responderam: Jesus. Jesus é o modelo e guia. Ele nos deu os exemplos da alegria. Embora o Evangelho diga: quase nunca
se o viram sorrir, algumas vezes chorar. Dê compaixão por nós. Mas o seu semblante irradiava uma tal ternura que aquele que mantinha um contato com ele transformava-se. Nós que estamos encontrando a doutrina espírita e desejamos esculpi-la em nosso coração, deveremos parar de borboletear em torno do movimento e fazermos um trabalho de autoanálise para o autoencontro e termos a coragem de, quando encontrarmos as deficiências, não as exibirmos aos outros. Eu sou uma pessoa defeituosa, todo mundo sabe. Não precisa dizer não, porque a gente sabe mais ou menos. Trabalhe corajosamente para diminuir os defeitos. A doutora Louise Hay, para concluir, costuma dizer: olhe-se no espelho, veja-se como você está e ame-se. Não tem esse mecanismo de desamor para amar os outros. Ame-se. Tenha coragem de aceitar o desafio do amor, porque assim você se autodescobre. Ame-se. Conheça que o indivíduo que se ama é egoísta, mas não consultar o dicionário. Egoísta é aquele que amealha para si, que quer para si, que vive com as coisas para si. Quem se auto-ama, quem se autoestima, autodescobre-se para servir. Cresce, desenvolve os sentimentos maiores para ajudar os que estão na obscuridade. Ele desenvolve o seu eu interior, que é o chamado eu supremo da psicologia. É o self, é aquele ser superior, que é o espírito imortal. Então a nossa proposta final é para que nesta busca do autodescobrimento nós nos amemos, nos auto-amemos, e como Jesus realmente o maior psicoterapeuta da humanidade. É necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque quem não se ama, a ninguém ama. Se eu me não amo, a mim que me conheço, porque amaria a alguém a quem não conheço?